Que aí eu dou uma compartilhada aqui já também. Aí, boa tarde, povo, a Rede Soberania. Semana passada a gente fez aquele papo muito legal. A gente fez duas conversas na semana passada. Uma foi com o Raul Ponte sobre o tema da conjuntura, vocês viram, né? Lá na beira do Rio Guaíba. E depois aquele papo mais legal ainda com aquela companheira do MST que passou 2 anos fazendo, ajudando os chavistas lá na Venezuela e mostrando a realidade da Venezuela, sem essa coisa de achar que não, foi um erro a Gleice ter ido para lá, não sei o que, não. Ali a gente viu o que é a realidade da Venezuela. E a gente já tinha dito na semana passada que nós íamos fazer aqui uma conversa essa semana sobre Previdência Social. Inácio Benincá, tá aí o Inácio Benincá, chefe de gabinete do deputado Vilaverde, Adão Vilaverde. Aliás, Adão Vilaverde, que nós também essa semana ainda vamos estar fazendo uma conversa, né, Meister, com ele, sobre, ele está deixando aqui os mandatos aqui da Assembleia Legislativa, a gente vai fazer um papo com ele, toda essa trajetória do Vilaverde aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Conversei com ele na sexta-feira, estava lá aquele monte de enchente lá para Alegrete, para aquelas bandas, ele estava indo para lá, então essa semana a gente vai combinar esse papo com ele. Mas hoje o papo aqui é com o Dyson Portanova, um especialista, Matheus Araújo, um especialista na área da Previdência Social. Portanova é conhecido no Brasil inteiro no tema da Previdência Social, e a gente vai conversar muito com ele hoje, assim como outros temas da Rede Soberania, sempre com o objetivo, e o Portanova sabe disso, de orientar a militância nossa para poder fazer as conversas do dia a dia com a família, não só no grupo do WhatsApp lá, mas também na vida real ali, na presença física mesmo, fazer as conversas necessárias, porque a gente acha, a Rede Soberania acha que o tema da reforma da Previdência é um calcanhar de Aquiles deste governo entreguista, né? Tá entregando a Petrobras, entregou a Eletrobras, uma baixaria, quer tirar os direitos dos trabalhadores, quer fazer uma nova reforma trabalhista, já tiraram quase todos os direitos, quer fazer, e acha que a reforma trabalhista do Temer é fichinha. Ele quer coisa pior, né, Matheus Araújo, grande Inácio. O Inácio está do outro lado da porta aqui, mas está assistindo aqui. Inácio, se quiser dar um pulo aqui, dá um pulo aqui, para nós te apresentar aqui para o povo, já falou outras vezes para a Rede Soberania. Vamos lá então, vamos começar essa conversa, e povo, vai compartilhando que vale a pena. O Portanova sabe tudo de Previdência Social. Vamos saber aqui, Sueli Gonçalves, o que vai significar de custos para os trabalhadores, mas não só para os trabalhadores, a classe média lá, o cara é empreendedor, tem aquele papo de empreendedor, acha que é empresário, não sei o quê, vai custar caro para esse sujeito também, a gente vai mostrar isso aqui. Vamos lá então, vamos começar esse papo. Meister, manda ver. Boa tarde a todos. Sempre dizendo para falar alto, todos, né? Que nos assistem e nos acompanham na Rede Soberania. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Dyson Portanova, um experiente
em tema da Previdência, direito trabalhista, direito civil, né? E nós vamos fazer um bate-papo aqui com o Dyson. Esse bate-papo depois a gente vai transcrever também, Dyson. Tem 10 perguntinhas aqui que a gente quer transcrever depois para o site da Rede Soberania. E hoje à noite a gente transcreve, amanhã já vai publicar. Nós andamos chique aqui, o Meister agora já transcreve também. E também já estamos começando a testar o canal do YouTube também. Confere lá no canal do YouTube, Rede Soberania. Curte, compartilha, dá um like lá, que nem diz a gurizada mais nova aí. Né? A gente vai transcrever ela essa noite, amanhã de manhã a gente vai publicar e vai estar nos WhatsApp da vida aí, no Facebook, no site, para quem gosta de conferir a notícia e se apropria mais fazendo a leitura do que assistindo. A gente viu essa semana que passou que a equipe econômica do novo governo está se preparando para organizar o novo sistema previdenciário do país, né? Que ele vai ser apresentado para o presidente eleito em breve e o presidente eleito depois vai remeter para a Câmara Federal, os deputados federais, que em última instância são eles que vão fazer a redação final das novas regras da reforma da Previdência. Né? Mas dentro disso já tem algumas coisas que o novo ministro da Economia vem anunciando e também o presidente eleito vem anunciando, como questão da nova idade mínima, a questão da capitalização, né? Todo esse tipo de coisa. Então nós vamos fazer uma prosa aqui com o Dyson, né? Nós queremos entender um pouco de como que é, Dyson, como que está organizada a Previdência hoje, né? E como que ela está sendo prevista de ficar com essa nova reforma, né? Então, de pronto, a gente queria te perguntar, te apresentar. Deixa eu só antes dizer um negócio aqui, que é o Frei Sérgio, está junto conosco já assistindo, está compartilhando, quer dizer, Rede Soberania foi idealizada aí pelo Frei Sérgio, né? E a Rede Soberania está completando essa semana 1 ano de vida, então a gente vai dar um upgrade, né? Um upgrade no próximo período, vai ter canal do YouTube, vai ter transcrição aí do Meister de todas as entrevistas que a gente faz, vai ter mais entrevistas por dia, a gente já está começando a se aprumar aqui. Desculpa aí, Dyson, para dar um recado aí. Bom, já que citasse o Frei Sérgio, eu acho que é importante a gente, antes de tratar da questão da Previdência, da proposta não idealizada ainda de reforma, o trabalho que o Frei faz no movimento social e principalmente no movimento rural, que esta reforma, assim como a reforma do ex-deposto Temer pela eleição direta, né, queria atacar em clara discussão referente à própria luta de classe e interclasses, trabalhador urbano e trabalhador rural. Então é importante essa figura do Frei, nesse trabalho que ele faz com o meio rural, o meio que nos dá a oportunidade de ter acesso à alimentação, porque se não tivéssemos aí toda essa estrutura dos pequenos produtores, talvez nós não tivéssemos essa condição de economia rural mais evidente. Essa segurança alimentar que nós vivemos hoje, exatamente esse meio que nos indica. Então, é importante que o trabalhador rural também esteja atento a esta reforma, que será bastante profunda, ao menos do que diz o discurso do governo. Então, vamos primeiro entender o que é o sistema de repartição, como nós vivemos hoje, que é esta relação onde Estado, trabalhador, empresário e a sociedade, a partir de contribuições diversas e impostos e outros tributos, estão fomentando e gerando a riqueza necessária para se proteger aí os 35 milhões de brasileiros inativos, seja ele em função de uma aposentadoria, em função de uma invalidez, em função da morte ou em função até de uma doença temporária. Então é importante primeiro que se diga isso. Solidariedade social e o princípio de repartição é construído por toda a sociedade e contribuído por todos nós, inclusive os empresários, o próprio Estado, o próprio trabalhador pela sua contribuição direta e a sociedade pelas contribuições indiretas. Esse é o conceito de solidariedade e ele avançou muito a partir de 1988, porque antes nós tínhamos só um tripé de relações contributivas. Só contribuía o trabalhador, o empresário e o governo fazia a gestão pública desses rendimentos. A partir de 88 nós ampliamos e chamamos a Seguridade Social como a proteção mais ampla, que trata de saúde, previdência e assistência social.
Então esse é o sinônimo de estado de bem-estar social, é a busca do modelo da social-democracia mais evoluída, né, que dá aos trabalhadores o alcance de toda a proteção no seu espectro mais objetivo. Portanto, é a sociedade construindo uma relação onde nós temos aí mais de 10 benefícios a serem mantidos e protegidos para o trabalhador, sejam aposentadorias, como eu já disse, a pensão em decorrência da morte, um benefício por incapacidade temporária ou permanente, ou até uma lesão grave que o permita, que ou diminua a capacidade do trabalhador. Este é o sistema vivido hoje. Então nós temos que ter claro que este sistema é um sistema modelado há 200 anos. Ele não foi construído da noite para o dia e nem foi imposto. Foram os embates sociais entre capital e trabalho, os conflitos de classe entre classe trabalhadora, no seu mais amplo aspecto, e a sociedade com os interesses do capital ou da linha de produção, principalmente depois da Revolução Industrial, que se busca este ramo de proteção social. Isto será o foco de debate e de transformação a partir desse governo, que se diz um governo liberal, que quer desregulamentar o Estado brasileiro, e a desregulamentação também passa pela proteção social. Então, Meister, para a gente dar uma pequena introdução, a gente tem que compreender que o sistema de seguridade social ele é muito mais amplo do que se fala de só previdência, ele abrange assistência e saúde, ele é financiado por toda a sociedade, por contribuições diretas e indiretas. As indiretas são contribuição social sobre lucro, PIS, contribuição sobre financiamento da Seguridade Social e também receitas e prognósticos, que são... Prognóstico às loterias. Loterias, né? Todas elas, Mega Sena, Quina. Né? Então tudo isso gera o direito ou a construção do direito desta proteção social. É isto que, em breve, se continuar o discurso e a lógica deste governo, será desmantelado e as consequências disso serão profundas, tanto do ponto de vista da Previdência, quanto do ponto de vista da assistência, podendo, obviamente, gerar reflexo na saúde já em função da própria emenda do teto. Então, Meister, fico por ti. Bueno, o principal, Dyson, o principal mote que o governo tem utilizado para justificar a reforma da Previdência é o combate aos privilégios, né? Então é importante que a gente diga aqui, porque esse é um programa que a gente pensou ele para que a gente possa reproduzir, ele seja utilizado como uma ferramenta de informação, sobretudo, né? Então a gente gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão dos privilégios, que depois no final a gente vai retomar, né? Mas aonde que está esse regime diferenciado, né? Todo mundo é uma regra só para todo mundo? Onde é que está o regime diferenciado? A gente sabe que tem um regime um pouco diferenciado para professores, militares e aposentadoria rural, né? Então é importante que se fale um pouco disso. Depois fala um pouco mais desse negócio de juiz, milico. Vamos lá. Custa muito mais. Os principais que tem que ser falado, e depois com a evidência do judiciário, porque de 2014 para cá o judiciário acabou tendo uma visibilidade tão grande que ele acabou também se tornando teto de vidro. Uhum. E evidentemente que a sua previdência entrou no rol dos privilegiados, e foi evidenciado para a sociedade também que há um grande disparate entre o trabalhador normal e o assessor judiciário, né? Outra coisa que a gente queria colocar aqui, tratando da questão da idade, o servidor público hoje ele se aposenta com 60 anos, né? E o homem, e 55 a mulher, né? Não pode se aposentar antes dessa idade, né? O servidor da iniciativa privada, ele se aposenta com qualquer idade, até então, né? Desde que tenha o homem contribui 35 anos e a mulher 30 anos, né? O que muda com essa possível nova reforma com a questão da idade? Eu fiquei sabendo, Meister, que agora que os milicos... Gente, não, vamos falar dos milicos aí, que é o Bolsonaro. Cara, os caras aposentam com 45 anos. Que negócio é esse? Silvana Branco, Ivete Cruz, Lula da Silva, tá junto conosco. A Gilza Batista, Lula livre, é isso aí. O Enio Azambuja Saltiel, Matheus Araújo, a Gilza Batista. Quem interessa a reforma da Previdência, ela está perguntando. O Matheus Araújo está dizendo: temos que entender que o governo laranja quer fazer na Previdência. Somente os trabalhadores e trabalhadoras serão prejudicados. Os ricos que têm dinheiro não utilizam a Previdência.
Ivete Cruz Lula da Silva está dizendo isso, o STF está comprado. A Gilza Batista é que disse a frase anterior, que só os trabalhadores e trabalhadoras vão ser prejudicados, que os ricos não utilizam a Previdência. Muito bem. Miller, vamos fazer uma divisão. Primeiro a gente já deu aquele conceito do que é a Seguridade Social. E essa Seguridade Social, no sistema de Previdência, quando ele trata do sistema de Previdência, ele trata dos trabalhadores da iniciativa privada. Então a gente tem que deixar claro isso, porque quem está nos ouvindo e nos vendo tem que ter esse divisor. Trabalhador da iniciativa privada, o teto está em R$ 5.600, muitas vezes não chega a esse patamar, provavelmente se eleve agora para R$ 5.700, R$ 5.800 em função do aumento. Esse regime de previdência dos trabalhadores é um dos regimes. Nós temos outros regimes, e aí tu comentas, Meister, dos privilégios. Então, privilégio, muitas vezes, ele é tratado de uma forma meio que de discurso, sem a gente atentar à forma de como foram construídos os direitos. E quando a gente não resgata um pouco da história, a gente pode perder a noção desta história e do comprometimento disso. Claro. Então nós temos que separar as duas relações, quem são os trabalhadores da iniciativa privada e o INSS que o rege, os servidores públicos, e nesta aí se dividem entre servidores estaduais, municipais, federais, Distrito Federal, né, e os seus regimes de previdência, que são os regimes próprios. E ainda o regime militar, que é um regime próprio para os servidores militares. Então a gente tem que dissociar. Eu não vou usar a palavra privilégio, mas nós vamos ter que utilizar a palavra conquista de direitos. Porque se nós queremos viver uma sociedade democrática e um Estado de Direito, e avançar para o Estado de Direito Social, nós temos que respeitar estas relações. Então eu vou pegar o primeiro exemplo. Nós vimos quando do processo de eleição do Collor, na década de 90, que havia caça aos marajás, supostamente privilegiados. Existiam distorções? Claro que existiam. E elas existem hoje. Estas distorções que estão dentro da lei podem se caracterizar como privilégio, mas dentro da legalidade. Então nós temos que transformar, a partir dos conflitos e dos interesses da sociedade, estes equívocos normativos que desviam a finalidade do Estado de Direito. Então vejamos, vou pegar um exemplo muito simples. Nós, antes da década de 90, situações as mais incríveis aconteciam. Trabalhador que exercia um cargo em comissão em alguma instituição ou em algum órgão do Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário, com 1 ou 2 dias, podiam se aposentar naquele cargo em comissão sem ter contribuído. Esta anomalia foi dissociada, foi distorcida, porque hoje há a necessidade de se investir a partir da contribuição previdenciária. Portanto, estas distorções é que devem ser avaliadas. Mas veja só, até a década de 90, por um pacto social que nós precisávamos de construção do Brasil, o servidor público não tinha a obrigação de contribuir para o regime previdenciário. O servidor público federal não contribuía. Por quê? Porque ele não tinha fundo de garantia, ele não tinha determinadas condições do trabalhador da iniciativa privada, ele era servidor público, ele tinha outras garantias, uma aposentadoria integral, a estabilidade e a condição de uma aposentadoria após 30 ou 35 anos de contribuição. Isto era a relação jurídica até então. Então nós não podemos dizer que há um déficit na aposentadoria porque o Estado entendeu que aqueles servidores não precisavam contribuir. Ele não contribuiu porque a lei assim não o exigia. Sim. Portanto, poderíamos dizer que era um privilégio não ter contribuído? Poderíamos, mas era dentro da legalidade. Talvez esse privilégio seja lido hoje, à luz do Estado hoje, mas isto não retira a legitimidade do passado. Então nós temos que fazer essa contemplação. E aí veja, o regime dos servidores militares, do Exército, é um regime diferenciado. Óbvio que tem a sua importância, as suas condições, e óbvio que ele é distinto do regime dos servidores civis. Existem privilégios? Bom, o Miller acabou de dizer, como é que o militar se aposenta com 45 anos? Porque ele começa a carreira talvez com 18 ou com 20, começa com 20 anos como soldado, passa 25 anos na caserna, se aposenta com 45. Isto é direito. Está errado? Vamos transformá-lo. Não é isto que a sociedade quer? Vamos discutir e deverão eles também ser incluídos na reforma. Por quê? Porque os professores, e nós sabemos que muitas vezes o professor primário, ou até do regime antecedente ao primário, de creches e educação básica, muitas vezes
esses professores tinham 16, 18, 20 anos de idade. E muitas vezes mulheres, que contribuíram durante 25 anos e podiam se aposentar com quantos anos? 41, 42, 45 anos. Então, nós temos que entender que não há que se discutir o privilégio, há que se discutir a legalidade, e o privilégio é exceção à legalidade. Aí é ilegal, aí é fraude, aí tem que ser combatido. Então é este o processo que a gente tem que dividir nesta discussão de previdência. E eu vejo, eu não estou aqui nem dizendo ser privilégio A ou B, nem o militar, nem o professor, nem o metalúrgico, porque são relações que, ao constituir da sociedade, os embates sociais, as limitações e os direitos que eram restringidos foram sendo assegurados, tanto na lei quanto na Constituição, e em especial a Constituição de 88, que estabeleceu este regime muito mais amplo de contribuição. Portanto, e aí não sou eu que digo, quem diz é a Anfip, quem tem denunciado isso é o senador Paulo Paim, dinheiro no caixa da Seguridade Social há. O que não há é uma boa gestão. Até porque nós temos aí a desvinculação de receitas da União, que retira 30% de parte desse bolo. Se o sistema de seguridade fosse deficitário, nós não tiraríamos 30% de um bolo que é deficitário. Então o sistema ele deve ser, sim, gerido e se estabelecer um novo impacto geracional no sistema de previdência do trabalhador do regime privado, ou seja, do INSS. Este tem problemas? Claro que tem. Nós vimos agora que há problemas em função do pente fino lançado pelo governo Temer, mas ao mesmo tempo nós vimos que mais de 40% dos benefícios passados no pente fino e cessados foram revertidos no Poder Judiciário. Então também existe um problema do outro lado. Então nós temos que equilibrar esta gestão, né? Então esta correlação entre gestão do Estado, controle e fiscalização, ela tem que ser integrada com o movimento social, inclusive, com os trabalhadores, com o sindicato, porque não cada fraude pactuada é um benefício, sim, de privilégio e de desvio de legalidade. Muito bem. O outro passo, servidor público. Maestra, tu dissesse muito bem, servidor público não pode se aposentar se não tiver no mínimo 35 anos de trabalho o homem, 30 a mulher, 55 de idade e 60 de idade o homem. Então, esses são os requisitos. Portanto, aposentadoria por idade já existe no serviço público. Nós não podemos dizer que não, o Brasil é uma exceção, não tem idade mínima. Tem idade mínima, no serviço público tem. Não tem nos militares, não tem na polícia civil, não tem também para o médico, para o enfermeiro, para o nosso técnico de enfermagem que nos atende todo dia nos postos de saúde, do auxiliar de enfermagem. É uma exceção à regra. Bom, se esta regra, se a exceção, ela está caracterizando um privilégio, nós vamos ter que discutir com a sociedade. Mas veja mais, não é dizendo, e aí temos que respeitar o processo político também, que há uma responsabilidade, por exemplo, do governo Fernando Henrique, que poderia ter tido um aprofundamento na sua reforma na década de 90, em 98, quando vem a emenda constitucional número 20, que estrutura estes elementos que tu trouxesse, mas talvez nós tivéssemos que avançado nos governos, tanto Lula e Dilma, para readequar esta idade gradativamente, como foi feito no governo Dilma, com a fórmula 85-95 no regime previdenciário. Então nós temos sim que reequilibrar. Agora, nós não podemos tratar direito como privilégio. Então esse tem que ser o primeiro balizador para que nós tenhamos uma proposta de emenda constitucional ou de lei para discutir uma reforma da Previdência no bojo da sociedade. Ou ela será imposta e aí ela será injusta, desequilibrada e deformada. Porque nós vimos que naquele embate, quando veio a fórmula 85-95, o projeto do senador Paim era resgatar a legislação anterior da década de 90. E realmente havia um desequilíbrio naquela regra. Porque se o trabalhador passasse muito tempo da sua vida trabalhando no teto e ficasse desempregado lá com 40 anos de idade e não conseguisse voltar para o mercado de trabalho, se aposentava com salário mínimo. A própria forma, com a média de todos os salários, ela reequilibrou isso aí. Então nós temos que aproveitar estes elementos para adequar a norma. O foco, por se tratar de privilégio, muitas vezes se ataca o servidor público. Por isso que eu digo, eu acho que nós temos que atacar os equívocos.
Nós podemos fazer a crítica que o Poder Judiciário ganha bem, sim, mas qual é a responsabilidade que tem o Poder Judiciário? Vejam, o discurso desse governo é de acabar com a Justiça do Trabalho, porque se gasta não sei quantos bilhões na Justiça do Só Trabalho. com a Justiça do Trabalho, com a deles eles não acabam, não. Mas veja só, por que ninguém pensa em acabar com a Justiça que julga a Previdência, que gasta outros tantos bilhões? Porque aí é um conflito claro de capital e trabalho. Né? Então nós temos também que fazer uma discussão do aspecto social e desta amplitude que nós queremos de transformação para a sociedade. E vejam, nós temos que entender que é um governo legítimo, eleito democraticamente e avisando que iria fazer profundas reformas. O nosso papel, o papel da sociedade organizada é dizer o seguinte, olha, queremos reforma sim, mas temos limites. Não é uma reforma que simplesmente estabeleça a mano militar, né, já que estamos quase que num governo militar, dizendo que não, tal situação vai ser assim, ou é assim, ou não será de outra forma. Ora, nós sabemos que a colisão de forças e esta correlação, ela vai passar pela sociedade, ela vai passar pelo trabalhador rural, que não é de forma alguma um privilegiado, porque o que ele gera de riqueza e a segurança alimentar que ele gera no país é N vezes maior do que o custo social que ele tem, ele é muito ínfimo, perto, por exemplo, da desoneração que querem fazer dos 17 bilhões com relação ao Fundo Rural, ele não representa 10% disso no bojo da Previdência. Então, nós temos sim que fazer uma crítica e uma discussão para sabermos qual a Previdência que queremos. Ela quer a capitalização? Ora, capitalização, para a gente entender, e eu vou buscar lá na minha... Mas capitalização para mim eram os títulos que o Silvio Santos vendia que chamava Baú da Felicidade. O cara, se tiver sorte, se aposenta. Isso, mas tinha um outro também. Ele tinha uma outra capitalizaçãozinha de previdência que não deu certo. Deixa eu perguntar uma coisa sobre capitalização. Deixa eu só antes dizer aqui, Glória Castro, Enio Azambuja já está junto conosco, Hélio Sassa em Paz, lá do Unicinos, Adilton Dorival Leite, Ramiro Lopes, Bete Câmara, Rosane Oliveira, junto conosco aí, ó. Bete Câmara, Glaura Lima, Enio Azambuja, Bete Câmara de novo aqui, Renato Ribeiro Coutinho, Kaique Tibiriçá, Aparecida Cavini, Gerson Ataíde, Clarice Haddad, Lula Garcia, Estela Rosa, Raul Vilaverde, Luciane Peralta, Eduardo Lacerda, Eduardo Mancuso aí, Charles Valdemar, Lenilda de Assis, Valério Lopes, Conceição Nascimento, Jorge Eduardo, Helenira Guiar Schira, nossa presidenta do CEPERG, junto conosco. Aí, Helenir, toma aí, tem que brigar mesmo em defesa desses professores. Tiago Braga, lá do Espaço 900, está junto conosco. Jorge Eduardo, Paulo Costa, Lívia Lula Ursal, João Pedro Lopes Jacob, fiscal aí da DRT, da Delegacia Regional do Trabalho. O Bolsonaro está passando a régua, fechando a conta ali, está acabando com o Ministério do Trabalho. Desculpa aí, mas sou obrigado a dizer, muita gente participou. Sobre a capitalização. Pessoal, muito obrigado, compartilhe, divulga a Rede Soberania. Nós temos que fazer esse debate chegar ao maior número de pessoas possíveis do Brasil e fora do Brasil também, para que saibam fora do Brasil o que está acontecendo aqui. Tá bem? Sobre capitalização, Dyson. A capitalização, nós queremos entender como é que ela afeta, porque a capitalização ela vai afetar fortemente os pobres do país, mas vai afetar a classe média de uma maneira muito forte também, muito tremenda, né? E também tratar sobre a questão da desvinculação. Você falou aqui no começo da pergunta anterior, na sua resposta, você falou sobre a desvinculação, né? A capitalização, as contas individuais de capitalização, né, e a desvinculação, elas vão trazer também um impacto sobre os outros benefícios do governo, do Estado, né, do Estado brasileiro, que o Estado tem para com a população, né? E como que isso vai afetar diretamente a classe média? Outra coisa, a capitalização ela pode nos levar a uma situação semelhante à que aconteceu no Chile, que hoje muita gente não tem o salário mínimo como aposentadoria, né? E que é uma cláusula da Constituição do Brasil, né? O salário mínimo ninguém pode ter, está lá na nossa Constituição, que ninguém pode ter nenhuma aposentadoria ou pensão por morte menor do que R$ 998, que é hoje o salário mínimo. Então era importante que tu esclarecesse um pouco isso, né? E desse
Porque a classe média também tá de orelha em pé aí, analisando como é que isso vai bater em nós, né? Nós avalizamos esse novo governo e agora o cara quer nos ferrar a vida. Bueno? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte, eu vou pegar o exemplo de uma capitalização que foi instituída pela OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil tem um sistema de previdência instituído para complementar a aposentadoria do INSS. Mas o que é o sistema de capitalização? Eu vou lá na OAB e digo assim, ó, eu quero comprar um benefício de previdência para ganhar R$5.000 daqui a 20 anos. Nós vamos criar uma estrutura de cálculo para te botar valores mês a mês ou aportar uma quantia para daqui a 20 anos ganhar os R$5.000. Muito bem. Mas o que eu comprei lá na Previdência da Ordem dos Advogados? Um plano de previdência. E só o plano de previdência. Eu não comprei um plano de pensão, eu não comprei um plano de acidente, eu não comprei um plano de morte, eu não comprei um plano de invalidez temporária. Eu comprei o quê? Um plano de capitalização para minha aposentadoria. Este plano de capitalização para minha aposentadoria, ele vai me garantir um benefício daqui a 20 anos, que o exemplo traçado, num valor X, enquanto durar este valor. Perfeito? Então eu tenho que, nesta capitalização, saber para onde vai o dinheiro, onde é investido, o custo que me sai, para verificar a cada período se este dinheiro está garantindo aquele meu futuro benefício de previdência e só de previdência. Não há nenhum benefício de risco aqui. Então o que é a capitalização? A contratação de um PGBL, um plano gerador de benefício livre, ou um contrato de previdência, como eu posso em qualquer uma das empresas de previdência privada aberta, e ali fazer a minha contratação. Mas veja só, eu só estou contratando um benefício. No sistema de solidariedade ou de repartição, nós temos 10, 12 benefícios. É a sociedade protegendo não só o trabalhador empregado, mas o autônomo, o empresário, o micro, o pequeno, o médio, o grande, de todas as mazelas da vida. Então a capitalização, a gente tem que ter claro que eu estou contratando uma única coisa. Isto é fundamental que se diga. Portanto, quando se diz que é difícil de fazer o processo de transição do regime de repartição para o regime de capitalização ou desta contratação única, é porque nós temos que romper com toda a estrutura de previdência que o Brasil tem hoje. Não basta simplesmente dizer assim, a partir de hoje é capitalização. Eu até posso, como a emenda constitucional dizia, não há mais o regime de repartição, a partir de hoje quem quiser que contrate previdência com um fundo de capitalização que o Estado vai garantir, não sei de que forma, aí vai ter que ser constituído esse regime de capitalização, e se esse trabalhador quiser tratar da pensão por morte, ele vai ter que contratar um outro regime de capitalização com um benefício de risco. Se quiser contratar um benefício por invalidez temporária, terá que contratar um terceiro regime. Então você está contratando várias relações, porque a capitalização é isso. Ela estabelece a qual destino. Ele pode até dizer, olha, você contrata 5 benefícios aqui. Agora a que custo? Hoje, se você quer uma aposentadoria de R$5.000 para daqui a 20 anos, começando jovem, 40, 35 anos de idade, a contribuir no ABPREV, você vai ter que investir em torno de R$400, R$500 por mês. Quanto seria o custo de uma pensão? Quanto seria o custo de uma invalidez temporária? De uma invalidez permanente? De uma sequela em que você perca a capacidade? Isso tudo é protegido no sistema de repartição, que é o sistema global que nós temos. Portanto, qual é o grande trunfo, o grande medo da classe, tanto dos trabalhadores, não vou aqui trabalhar a classe média, quem recebe até R$6.000, né? Trabalhador igual. Isso. O cara se acha, o cara ganha 4, 5 salários mínimos, eu não sou mais pobre, eu não sou trabalhador, eu sou classe média. Muito bem. Mas classe média, rapaz? Mas ele sofre e está sujeito a todos os riscos diários. O trabalhador que esteja numa melhor condição social, ele também tem que entender que quando nós tratarmos dessa capitalização, aquilo que ele está contribuindo para a Previdência hoje, que vamos pegar lá o máximo do trabalhador empregado, que é de 11%, que dá R$600, ele está protegido por todos esses benefícios. Se ele amanhã vier a falecer, ele vai deixar uma pensão. Se ele ficar incapaz, ele vai ter uma aposentadoria por invalidez. Então, isto seria o custo de uma única renda na capitalização, que é o benefício de longa duração
por tempo de contribuição ou por uma idade mínima e por um tempo determinado. Porque quando acabar o dinheiro da capitalização, daquilo que você verteu, acaba o benefício. Então você salda o crédito e você não tem mais o que fazer. Então o risco da capitalização e como esse. fica, na capitalização, como é que ficaria hoje? Auxílio doença, auxílio maternidade, etc. Tudo isso está contemplado? Não. Pois é. Por isso que eu digo, a gente tem que entender que cada um será um contrato. Veja, e isso no modelo privado. Eu não sei se o governo vai fazer um modelo como eu estou dizendo, mas o pressuposto, vindo de quem vem, tanto dos irmãos Weitraub, quanto da outra linha de orientação, que é lá do Banco Bozano, todos eles, a ideia é conta individual para riscos individuais. Então cada risco tem que ser financiado. Se você quer uma aposentadoria por invalidez, invista no risco invalidez. Ah não, mas eu quero projetar minha aposentadoria para daqui a 30 anos. Tá bem, então você vai capitalizar para daqui a 30 anos num valor X. Então, não tem auxílio doença, não tem nada. Só contribui para isso. Isso, contrate o auxílio doença. Contrate o seguro-desemprego. Entende? Então você vai criar toda uma rede para contratar a custo muito alto para cada uma das contas que você terá. Veja, o governo sempre disse, serão contas individuais vertidas pelo trabalhador, ou seja... E gestadas pelo setor privado. Pode até ser pelo público, mas veja só, não há mais o pagamento da parte patronal. Claro. Não há mais o financiamento do Estado. O Paulo Guedes afirmou que vai ser gestado pelo setor privado. Claro. Ele vai entregar para os economia bancos, falou que é gestado pelo setor privado. Ou seja, isso que o Dyson está falando, né? Hipoteticamente, por enquanto, porque a gente não sabe, né, Dyson? Hipoteticamente. Você teria uma conta para você investir na sua aposentadoria, uma conta para você investir num seguro invalidez, uma conta para você investir num seguro doença, cada um seria uma continha. Então, vou dizer que você recebesse R$1.000 por mês, você colocar 50 reais, se você quisesse poupar R$50 por mês para aposentadoria, mais R$25 para auxílio invalidez, mais R$30 para auxílio doença. Então, o seu salário ia ser comido pela aposentadoria, pelo auxílio doença, pelo auxílio invalidez, pelo aluguel, pela telefonia, né? Então, se a coisa já está ruim, a tendência é que se você não se organizar, tende a piorar. Bueno, Dyson, isso também tem uma coisa. A gente vai fazendo bate-papo, tu vai emendando aí, eu já vou adiantar mais uma pergunta aqui. A aposentadoria com regime de capitalização e conta individual, ela tem uma coisa que ninguém está falando aí nos jornais, ou quando fala num jornal lá da Globo News que dá meia-noite, que a grande maioria da população não olha, que é o custo de transição desse negócio. Né? Ou seja, né, isso vai ter um custo de transição tremendo. O país, né, como nação, vai pagar um custo muito caro, porque essas pessoas que estiverem entrando nesse novo regime, elas vão deixar de contribuir com quem já está aposentado. Ou seja, o regime de solidariedade que rege o nosso sistema previdenciário, o nosso sistema de previdência social até então, vai ser altamente comprometido. Isso era importante também que a gente pudesse discorrer um pouco aí. Deixa eu fazer uma leitura subliminar do que você está dizendo, mas antes disso, né, a gente tem que entender o seguinte, por que eu fiz questão de demonstrar que a capitalização é individual, conta específica e para cada um dos benefícios? Exatamente porque ele não sabe o que o governo quer fazer. Qual seria a lógica disto? Ao governo afirmar que está criando estas contas, ele está dizendo o seguinte, como será só o lastro da contribuição do trabalhador, eu estou pressupondo, tá? Sim. O custo social da transição vai ser pago pelo empresário, que não vai mais botar dinheiro nesta conta, mas vai ficar mantendo o custo da solidariedade. Vai ser pego ainda pela PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro, também para manter a conta do outro lado. Ou seja, tu vai criar contas individuais, mantendo todo o custo social de folha, produção, geração de riquezas, para manter o outro lado. Ou seja, não vai criar absolutamente nada de novo. Só vai criar uma insegurança, porque nós temos que também entender que mesmo sendo gerido por iniciativa privada, nós temos problemas de risco, né? Claro. O Chile já mostrou isso. Mas eu não vou até o Chile. Vocês conhecem a Plub, né? A Plub é daqui, sim, né? Vocês sabem que a Plub estava sob intervenção, né? É mesmo? Pois é, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. A Plub é uma dessas privadas aqui, para quem não é do Rio Grande do Sul. Pois bem, ela já ultrapassou a intervenção e está no processo de liquidação. Também ninguém sabia.
Então, eu estou tomando a liberdade de falar na Rede Soberania, coisa que a Globo não fala. Privada quebrada. No Quebrada. Chile quebrou todas Quebrada. Aqui, mesmo ainda não tendo entrado o sistema de capitalização, essas já estão quebrando. Por quê? Porque o sistema de capitalização é inviável num país como o Brasil, que gerou planos econômicos que fomentaram perdas, e alguns tiveram lucros, óbvio, né? Porque se alguém perdeu um expurgo, alguém ganhou porque ficou com ele no bolso. Esse dinheiro que ficou no bolso não foi repassado. Então, mesmo com tudo isso, o sistema de previdência privada ainda é falho. E não vamos muito longe. Nós temos aqui, né, a sinalização da empresa Abril, né, em São Paulo, também por um processo de liquidação, se não de recuperação judicial. Quem está levando o seu fundo de previdência junto? Então também nós não podemos achar que vai ser mil maravilhas. Temos sim, se vai ser esse modelo, como eu disse, nós temos que fazer uma discussão muito profunda sobre isso, tem instrumentos de controle e muito mais. Nós temos que ter assento nessa fiscalização direto. E quem sustenta essas empresas que tu falou aí é o público que ainda ganha de 4, 5 mil para cima. Exatamente. Não é um país inteiro com uma desigualdade social tremenda que nem o Brasil. Por isso que eu faço questão de trazer esses exemplos. Eu não estou dizendo que o sistema privado ele está errado ou não está errado. O que está errado é o modelo de como se faz a gestão. Então nós temos que criar mecanismos de bloqueio. Por exemplo, eu não vou poder botar dinheiro num Banco Santos. Porque o Banco Santos, quando estava vendendo e rendendo 3 vezes mais que qualquer outro banco, todo o mercado dizia, vai quebrar. É óbvio. Então nós temos que criar mecanismos de controle para não investir em empresas podres. Que nós vimos que fundos de pensão que estão hoje em algum déficit, em algum problema financeiro, investiram em moeda podre. Investiram em empresas que também geraram déficit para este fundo. Então, aliás, o nosso ministro da Economia tem uma situação muito mal explicada com os fundos de pensões aí, pessoal. Vale a pena buscar e se inteirar para enriquecer o debate, tá bem? Bom, nós não vamos tratar sobre esse tema aqui, mas é importante o pessoal que está assistindo se inteirar. Bom, tu tinha me colocado a questão, né, da aposentadoria em relação à conta individual e a própria em relação ao salário mínimo. Ao meu entender, se a reforma será pelo sistema de capitalização, obviamente que a reforma dirá que esse sistema de capitalização não terá que garantir o salário mínimo. Ele vai garantir a proporcionalidade do que tem no dinheiro. Se você poupou aqueles R$50 por mês, ganhava um salário mínimo para ganhar um salário mínimo, tu vai ganhar um salário mínimo. Mas não que ele vai ser um salário mínimo o resto da vida. Se a tua rentabilidade cair, tu pode ganhar abaixo do salário mínimo. Óbvio que se tu conseguiu investir em plantas econômicas boas e tu teve uma rentabilidade maior, tá ganhando 1,1 salário mínimo, ótimo, né? É o risco da rentabilidade. Mas se quebrar, tu também tem o risco de que vai quebrar junto. Né? Que é o que está acontecendo com alguns setores privados de previdência que muitas vezes não são manifestos, não são colocados na grande mídia, já com problema, porque a previdência ela só sobrevive, isso historicamente tem sido demonstrado, e o Chile é o maior exemplo disso, ela só sobrevive quando há solidariedade entre aqueles trabalhadores que estão no sistema, entre a riqueza do país, e é ele sim um transformador e mais do que isso, é um distribuidor de riquezas, é onde você aproxima aqueles que ganham mais do que aqueles que ganham menos para ter uma renda mínima e subsistência mínima. Previdência social não é para dar lucro, ela tem que dar um mínimo de condição para o trabalhador que se retira do mercado de trabalho. Ou seja, o que o Dyson falou desde o começo aqui é que tem que ter um pacto de solidariedade que tem que ser permanente entre o trabalhador, o empresário e o Estado. Perfeito. Né? O Estado tem que funcionar como um vetor de desenvolvimento social e o trabalhador e o empregador, eles têm que ter um pacto de desenvolvimento econômico e social de manutenção, né, do estado de bem-estar social do país. Bueno? Então, Dyson, né, não sei quanto tempo faz que a gente já está nessa prosa aqui, né? 40 minutos. 40 minutos antes. Temos mais aí uns 20 minutinhos então, ainda lá. Se encaminhando aí. Bem, tinha uma pergunta aqui um pouco antes que quem é que mandou aqui para nós? A Vera Lúcia, do Santos Brião. Ela pergunta se o novo regime ele atinge quem está quase se aposentando, né? Se vai alterar a idade mínima para quem já está quase se aposentando. Isso é uma pergunta que é feita por quase todo mundo toda vez que a Previdência se encontra ameaçada. Vamos lá, eu acho que é importante também a pergunta da Brião, né? Sobrenome Brião.
Porque nós tivemos com a reforma do Fernando Henrique situações muito parecidas. Na reforma do Fernando Henrique houve a determinação de fixação de idade mínima. A idade mínima para o servidor público foi 60 anos. Homem, 55, mulher. No regime geral, não tinha idade mínima. Se você tivesse 30 anos de contribuição como mulher e 35 homem, você não tinha idade mínima. Mas tinha idade mínima para aposentadoria proporcional, que gradativamente foi extinta. Então o que pode acontecer? No regime geral, se estabelecer uma idade mínima amanhã, se eu tenho 55 anos de idade, e se estabelecer amanhã a idade mínima de 57, eu, se não tinha os 57 e não tinha os meus 35 anos de contribuição, não posso me aposentar. Porque hoje, no regime geral, o trabalhador com 55 anos de idade pode se aposentar, desde que tenha 35 anos de trabalho. A mulher também, desde que tenha 30. Então não há idade mínima no regime geral. Há no regime próprio, no regime dos servidores públicos. Estes, sim, têm idade mínima. Então, para que haja a incidência de uma nova norma, ela só afetará quem estava formando o direito, ou tenha expectativa. Agora, se a nossa consultora, nossa consulente perguntasse, olha, eu já tenho 30 anos de contribuição, posso me aposentar? Pode. Ah, mas eu não tenho 50 anos de idade. Não interessa. Tu não precisa, tendo 30 anos de contribuição. No regime do INSS, você pode se aposentar. Fechou os 30 anos. Amanhã, o Bolsonaro aprova uma reforma dizendo que todo mundo tem que ter 55 anos de idade. Se você já tinha os 30, você tem direito a adquirir. Então, no caso anterior, você só tinha uma expectativa de direito. E aí se impôs a idade mínima, você vai ter que implementar a idade mínima. Depois que você adquirir o direito, você tem condições tranquilas de fazê-lo. Vai atingir o que está se aposentando? Sim, vai atingir, como também atingiu a reforma, tanto do Fernando Henrique até a reforma da Dilma com a Fórmula 85-95. Então, é importante que a gente tenha a compreensão e a identidade de cada direito que se adquire com a norma que está aqui e aquela que virá. No momento que ela vier, se eu já tenho adquirida com a anterior, não tem problema. Se eu não adquirir, aí tem problema. Aí terá que implementar a regra nova. Tem outra pergunta aqui da Ana Cândido. A reforma que será enviada. Tem uma coisa aqui de repetida, mas eu acho que até é importante repetir, porque tem gente nova entrando aí na live, tá? A reforma que será enviada não é a mesma que o Temer estava planejando? Sobre a capitalização, ela está associada ao novo projeto ou ao projeto antigo? Bom, vamos por partes. Primeiro, eu vou pegar uma aguinha para nós. Muito bem. A reforma do Temer é uma. A reforma do Temer é uma. A reforma do Temer tinha um espectro bastante profundo de reforma constitucional, ou seja, a alteração de dispositivos da Constituição e de reformas infraconstitucionais. Então, todo esse processo de ideia de reforma na Constituição, ele é bem diferente do processo do Bolsonaro. Por quê? Porque se você quer estabelecer a capitalização, lá na reforma do Temer não tinha discussão sobre capitalização. Tinha discussão sobre idade mínima, tempo de duração da pensão, acumulação de benefício, tinha garantias de algumas condições mínimas, então era outra regra. Tinha um aumento da base de contribuição de 15 para 25 anos, tinha uma alteração da forma do cálculo, que não seria 80% dos maiores salários, mas seriam todos os salários. Isto tudo poderá vir. Entretanto, a situação do Temer era uma e a reforma do Bolsonaro será outra. E, mais ainda, mesmo que ele aproveite a do Temer, a discussão sobre capitalização deverá ser inserida num outro debate, porque ela também prescindirá de uma reforma constitucional. Ela não pode ser transformada simplesmente da noite para o dia, alterando a lei ordinária. Terá que ser transformada no âmbito da legislação constitucional. E, portanto, ela difere um pouco, ou diferirá bastante, da reforma do Temer, mas terá também profundidade, tanto no que diz a garantias de direito e cálculo de aposentadorias, como de benefícios a serem protegidos, até porque o próprio projeto já prevê, a própria ideia prevê o fim do auxílio reclusão, restrição da aposentadoria rural, inacumulabilidade de pensão por morte. Tudo isso são discussões que estão sendo travadas na reforma do Bolsonaro. Por que não cobra os clubes de futebol que devem cerca de 800 bilhões? Aí já podemos falar até de quantos
de quanto que é sonegado da Previdência no país, né, Pantanal? Bom, a CPI da Previdência, de novo vou ter que citar o senador Paulo Paim, foi presidente da CPI, deixou bastante claro alguns números, né? Dentre eles, dívidas que jamais serão pagas, de empresas que já não possuem mais patrimônio, e dívidas que são correntes. E não vou dizer que se deixe de pagar, de cobrar, mas há um déficit estrutural para se cobrar esse tipo de situação. Por isso que quando a gente começou a conversa, eu disse, acho que seria muito mais importante um choque de gestão, e aí termos claramente que vamos cobrar, e não como está se alardeando, que a ministra da Agricultura quer isentar ou anistiar 17 bilhões de reais do Fundo Rural, dinheiro da Previdência, diga-se de passagem, né, da Seguridade Social. Dos empresários rurais que sonegam. Mas o problema não é sonegar, é não cobrar, que tu disseste, né? Então, por que não se cobra? Bom, pode ser interesse político. Então nós temos que criar um instrumento de pressão para que haja cobrança dos devedores. Se tivermos que fazer, como está fazendo o Estado do Rio Grande do Sul, devido à repactuação, criar um refis, como já fez o governo federal, e romper com algumas situações, como multas elevadas, tirar juros elevados, acho que isso é razoável. Agora, dizer que não irá pagar o que sonegou é complicado, porque aí prejudica o pequeno, médio e grande empresário que pagaram, que fizeram a disputa do mercado, esse mercado liberal, que não pode ser também liberal para aquele que é sonegador, porque esse que é sonegador está fraudando a Previdência, fraudando os cofres públicos e fraudando a própria ideia da livre iniciativa e da disputa liberal. Então esse conflito nós temos que refazer e buscar sim essa dívida da Previdência, mesmo que tenha que sim abrir mão de juros ou de alguma multa, porque o que se quer é o equilíbrio dessas contas, porque quando você deixa de contribuir, você desequilibra a conta do mesmo jeito quando aquele cidadão frauda a Previdência. Então é importantíssimo o que tu disseste, Miriam, cobrar essa dívida, que é 800 bi, né, que em tese talvez não seja pagável nesta monta, mas temos que repactuá-la sim, e aí, quem sabe, repactuando essa dívida, você deixe de diminuir benefícios, porque aí você vai ter superávit na Previdência, claro. E aí resolvemos uma mão com a outra. Né? Então, este é que deveria ser o pacto social. Nós deveríamos estabelecer uma nova diretriz, mesmo no conceito liberal, para sabermos a que custo nós queremos para a sociedade. Ou nós queremos colocar um exército de marginais à rua, como a gente nota a cada vez que se agrava a ausência de emprego ou a não realocação no mercado de trabalho, mais gente está nas nossas portas, na nossa rua, nas grandes cidades e até na periferia. Né? Então nós estamos sentindo a dor desta desorganização. Aliás, a carteira verde e amarela que o Bolsonaro anda falando aí, não tem nem mais contribuição da Previdência. O Alex Flores está dizendo aqui, sabiam que na crise de 2009 nos Estados Unidos, os chilenos perderam até 50% dos fundos previdenciários? A grana é aplicada na Bolsa, por isso muita gente, após 30 anos de contribuição, tira pouco mais de R$ 1.200 por mês, apesar de ter contribuído pelo teto. Aliás, essa pergunta e essa explanação que o Alex Flores fez, ela é importantíssima para a gente entender um pouco do que está acontecendo aqui no Brasil com a reforma da Previdência e com todas as grandes reformas que o Estado brasileiro está se propondo a fazer. Né? O Estado brasileiro está se propondo, com a condição do novo governo, a fazer uma grande reforma estruturante do Estado. Não é uma reforma de governo, é uma reforma de Estado. Né? E é isso que a gente tem que estar atento, né, Dais? Né? Porque mexer na aposentadoria, fazer uma reforma tão drástica na Previdência Social, né, é uma das pontas dessa grande reforma que eles estão se propondo a fazer na estrutura do Estado brasileiro. Né? E isto é importante a gente ficar sabendo, né, e dialogar com quem tem um acúmulo um pouco maior para que a gente possa também se empoderar e dialogar no dia a dia, na mesa do bar, no jantar de família, né, com os amigos, na universidade. Né, isso é muito importante. Né, no começo aqui o Dyson falou, deu um recado que é importantíssimo para nós. Nós temos que entender o que é privilégio, o que é lei, o que é legalidade. O que é legalidade
Bom, se a gente tem que mudar, a gente vai fazer um grande debate e vai fazer uma mobilização social, uma pressão nos governantes, vai atuar através dos nossos parlamentares, dos representantes que a gente tem para mudar. O que é legalidade. O que é privilégio, quase que naturalmente é ilegal e nós temos que combater. Bueno? Então, essas são coisas que a gente tem que nos apropriar para a gente não nos atrapalhar no debate, né, Daiso? Perfeito. Né? Então, isso é uma das coisas, né? E para a gente se encaminhando aqui para o final, acho que era importante tu colocar, Daiso, que tu colocaste aqui, e o Alex falou ali também, né? Que desde 2008 para cá, isso é um fenômeno mundial que está acontecendo. Né? Chegou a vez no Brasil, mas isso passou nos Estados Unidos, passou no continente europeu, o Chile foi, né, o laboratório, vamos dizer assim, aqui na América Latina, já lá no começo final da década de 80, início da década de 90, não lembro bem certinho as datas, né? Mas isso é um fenômeno que vem acontecendo e você falava ali um pouquinho antes que se alguém está perdendo, alguém está ganhando. Esse é o conflito, o famoso conflito entre capital e trabalho, ou traduzindo, a famosa luta de classes. Né? Então, eu queria que tu fechasse, Daiso, falando um pouquinho sobre isso aí. Isso é um fenômeno ocasionado pelo capital, e o capital está se recompondo para manter a sua taxa de lucro, né? E também dizer aqui que é importante que a gente diga, na Rede Soberania, nós não podemos nos omitir dessa responsabilidade, e o Dyson acabou de falar aqui, por mais que a gente fala que isso tem muita responsabilidade dos patrões, e tem mesmo, mas também tem muito empregador responsável que paga seus impostos em dia, e esses também merecem ser respeitados, né? Então, o governo tem a obrigação de cobrar os sonegadores para que eles paguem, para que os que mantêm as suas contas em dia, as suas obrigações para com o Estado em dia, para que se mantenha o estado de bem-estar social, também possam continuar investindo aqui e não saiam daqui desgostosos para investir em outro país. Antes de tu falar que eu vou... Ilza Leite Nunes, eu gostaria de saber se as pessoas que recebem o auxílio LOAS pelo benefício para aqueles que não conseguiram ser contribuintes, se vão ser prejudicados com essa reforma golpista. Que é o LOAS, né, que é aquele salário mínimo das pessoas que não contribuíram com a Previdência. A Denise Amâncio, junto conosco. O Alex está dizendo mais umas coisas aqui, ó. Noruega pega o dinheiro do petróleo para pagar as aposentadorias do povo deles. E agora uma parte do pré-sal já foi entregue para os noruegueses pagarem o petróleo. Para estatal norueguesa. Para estatal norueguesa do petróleo. E a Noruega, que não é nenhum país socialista. Por que não usa o dinheiro do petróleo para pagar a aposentadoria aqui, em vez de entregar para os americanos? Está falando ele aqui. Matheus Araújo, o próprio Bolsonaro, disse num vídeo que se puder sonegar, ele sonega tudo. Ele falou mesmo. Márcia Souza, Francisco Carlos Teixeira, grande Leonita Carvalho junto conosco, muita gente junto conosco, a gente não pôde falar de todo mundo aí, porque passou muita gente aí pela timeline, mas a gente está esperto aí vendo a participação de todo mundo, um grande debate, muitas perguntas aqui para o Dyson. Bom, vamos primeiro antes da reforma do Estado, a questão do LOAS, né? Que de novo a gente tem que ter claro que ele é um dos benefícios integrados da Seguridade Social e lá da assistência social. Será prejudicado ou não? Depende da proposta do governo. A ideia centralizada era de que esses benefícios não mais estariam vinculados ao salário mínimo. Isso que o Meister até tinha me perguntado antes. Vão se desvincular os benefícios do mínimo? Vários serão desvinculados. Se desvincular, significa que vai começar a baixar. Isso. Eles vão pagar menos. Ou vai acontecer como já aconteceu. O projeto levado para o Congresso do salário mínimo era de 1.006 e se aprova 998, se economiza 4, 5 bilhões da Previdência em custo por causa de R$8. Só que isso é uma discussão também bem mais ampla, né? Mas, para essa discussão mais ampla, é o próprio conceito de reforma de Estado. E essa é a discussão entre o Estado liberal ou não, o Estado social ou o Estado de bem-estar social que se busca. A França tem dado exemplos periódicos, né? Agora os coletes amarelos estão dando um exemplo de como é que não se deve fazer uma reforma, de cima para baixo. Fizeram um embaste, pararam a reforma mais uma vez. Há 15 anos atrás, quem parou a França foram os caminhoneiros, como pararam no ano passado com a greve, né, que depois transformou em parte de um lockout. Mas o que está acontecendo?
existe no seio social a sensibilidade de que se quer reformas, sim, se quer reformas, mas tem limite. Ela não será tão aguda ou tão expressiva que retire direitos e que não se adeque a uma sociedade em busca de um bem maior, que talvez até seja um bem cristão, que esteja Deus acima de todos, né? Talvez esse bem cristão seja buscado para que se igualize, no mínimo, não a miséria, mas uma condição de vida melhor. Nesta reforma de Estado, se nós diminuirmos a capacidade, pegando o exemplo norueguês, de produzirmos petróleo, gerar riqueza e gerar fomento para a sociedade, obviamente que a tendência numa reforma de Estado em que ele se diminua esta riqueza não seja distribuída e, consequentemente, nós venhamos a ter menor respeito e menor resposta social. Não só na Previdência, mas, por exemplo, a Ilza perguntou sobre o LOAS. Então, a resposta também será no LOAS, também será no Bolsa Família, também será no FIES, também será na Previdência e poderá ser na saúde, com a diminuição dos postos de atendimento, com a diminuição de acesso universal, com a diminuição de acesso a medicamentos. Portanto, ou a gente faz uma reflexão neste momento e faz uma organização com números verdadeiros, saber o que é a receita da Previdência, da Seguridade Social, o custo com os militares, o custo com a magistratura, com o Ministério Público, com órgãos de poder executivo, o custo com o trabalhador que está lá no dia a dia, atendendo na agência do INSS, que é um habilitador, que é um agente, que é um trabalhador que ganha pouco mais de 3, 4, 5 mil reais, que muitas vezes ainda tem uma dificuldade estrutural, porque não tem mecanismos ou até ferramentas para dar um bom atendimento para o trabalhador do outro lado, porque o governo não quer que funcione. Já está o próprio governo dizendo que vai ter que ampliar o tempo para concessão de aposentadoria, porque ele não quer pagar a correção monetária, quer passar de 45 para 90 dias. Ora, no Estado liberal, a resposta tem que ser em 24 horas. No Estado máximo, no Estado eficiente, tem que ser em 24 horas. Seja ele liberal, socialista, comunista, social-democrata, ele tem que dar a resposta para a cidadania. Ou vai mostrar o Estado que o seu gestor é incapaz. Então nós temos sim fazer uma transformação desse Estado, mas com capacitação, com gestão e aprimoramento. Não só com a tecnocracia, ou então com a ideia de termos só mestres e doutores, né? Com a meritocracia. Nós temos que ter a qualificação e resposta para a sociedade, a fim de que a Previdência, como é o foco do debate hoje, ela atenda e alcance aos mais necessitados, a quem trabalhou por mais tempo, a quem contribuiu por mais tempo, e que quando retirado do mercado de trabalho, consiga um mínimo de dignidade e sobrevivência, que no Chile não tem sido exemplo. Tanto que nós temos o maior índice de suicídio entre idosos no mundo, no Chile, porque estão eles em déficit econômico sem conseguir o mínimo de sustentação. Não é isso que se quer para o Brasil. O que se quer é um Brasil melhor. O que se quer é um Brasil que seja, no mínimo, com maior capacidade de distribuição da nossa riqueza, já que nós temos um país tão grande e tão rico. Então, Previdência Social é um instrumento de distribuição de riqueza quando há total investimento, quando há, sim, emprego, em pleno emprego. Nós vimos que no governo Lula, quando tivemos em pleno emprego, inclusive a Previdência foi superavitária. No governo Fernando Henrique, também, quando no começo da reforma, com também massiva evolução do mercado de trabalho e da regulamentação dos empregos, né, a efetividade de emprego, tivemos estabilidade na Previdência. É só crescermos, é só realmente gerarmos emprego e riqueza, que aí teremos um equilíbrio nas contas da Previdência. Ou seja, que o Dyson acabou de dizer aqui para nós. Dyson, nós queremos te agradecer, né? Mas tu falou uma coisa bem importante que inclusive pode ser tema de um programa aí, Miller. Tendo pleno emprego, quanto mais emprego tiver, mais chance da Previdência ser superavitária. Aliás, mas aí no emprego também tem uma coisa, né, Meister? O cara vai enganar aí, porque ele vai vir com esse papo aí de ter a carteira verde e amarela que não tem direito nenhum dentro. Nós estamos falando não vale, não. Do emprego com proteção social. Com proteção social. Um emprego de verdade, vamos dizer assim. Não é aquele emprego que tu trabalha 4 horas por dia e recebe 300 pila por mês. Ou então que se crie, como pode se criar agora, parcelas indenizatórias no contrato de trabalho,
que não integram a Previdência e não integrarão a aposentadoria no futuro. Ou seja, eu posso ganhar 5, 6 mil reais com 3 mil de parcela indenizatória que não integra a aposentadoria e no fim eu vou ganhar uma aposentadoria de R$1.000. Isso também não vale. Temos que jogar limpo com o trabalhador. Então isso é tema para uma próximo programa da Rede Soberania. Nós vamos entender, talvez com o Dyson, talvez com outro companheiro ou companheira aqui, mas nós vamos entender como que esse regime de solidariedade, né, entre emprego, previdência, saúde, Bolsa Família, a Universidade Federal, como é que isso tudo está integrado, né? Então nós vamos ir aos poucos desvendando esse mistério aí para nós chegar lá na ponta sabendo o mínimo, porque isso é muita coisa para a gente se apropriar, mas sabendo o mínimo, né, de como que se estrutura esse estado de bem-estar social que a gente tanto prega e tanto discute aqui. Bueno, Dyson, te agradecemos, um grande abraço. Eu que agradeço, um abraço a todos aí. E até a próxima. E tem mais na Rede Soberania. Essa semana vai ter muitas atividades. Tem aqui uma ação em apoio aos índios. Os índios foram atacados a bala aqui na região sul de Porto Alegre. Tem uma área rural, para quem não conhece Porto Alegre. Foram atacados a bala. Tem lá em Rondônia, a reserva indígena foi ocupada por grileiros. Esses caras estão se sentindo livres já para fazer o que querem só por causa do discurso do Bolsonaro. Imagina o que vai ser quando o cara implementar leis, que, né, ele está dizendo que terra de índio tem que ser usada mesmo, tem que ser explorada e tal. E tem também um outro movimento que está acontecendo essa semana, que é do pessoal do Uber, né, que hoje teve inclusive menos gente trabalhando nas ruas e tal. A gente vai falar um pouco mais sobre o Uber, inclusive sobre o tema da Previdência para esses caras, porque gente, o Uber é um negócio de louco, né? Porque o patrão já não entra mais com mais nada. Ele não entra nem com os meios de produção, não entra com o carro, o sujeito entra com tudo, e o dono do negócio, que está lá na França, não sei onde, só fatura lucro. Então nós vamos estar falando sobre isso aí na Rede Soberania essa semana, e outras conversas que você sabe que a gente faz aí todos os dias na Rede Soberania. Obrigado aí, Dyson. Eu que agradeço, um abraço a todos. Amanhã a entrevista do Dyson está no site da Rede Soberania, transcrita, para quem gosta de ler aí. Ajude a compartilhar, vamos fazer chegar em cada cidadão, cidadã brasileira. Forte e amanhã abraço. também, já na página do YouTube. Por enquanto a gente coloca no YouTube depois, a gente não está transmitindo ainda ao vivo no YouTube, mas logo em seguida a gente vai estar também. No YouTube já está hoje à noite. Então tá. Obrigadão aí, gente. Tchau. Agora a discussão sobre reforma de Estado, meu velho. Aí o bicho pega. aí resiste.